Olá, eu sou o contador de histórias do canal Soneca Literária e estou aqui para acompanhar o seu descanso. Antes de se entregar ao sono, deixe seu like e inscreva-se no canal e me conte de onde você nos ouve agora e que horas são aí. Respire fundo, acomode-se e relaxe. Algumas páginas antes da noite. No fim da tarde, quando o sol já começava a se inclinar com delicadeza por trás dos telhados da rua tranquila, a casa de Helena mergulhava naquele tipo de silêncio que não parecia vazio. Parecia apenas cheio de pequenas pausas. A luz entrava pelas janelas em faixas suaves, atravessando as cortinas claras e pousando sobre os móveis como se estivesse escolhendo cuidadosamente onde descansar. Na pequena mesa ao lado da poltrona favorita, um livro permanecia aberto. Helena estava sentada ali havia algum tempo, as pernas cobertas por uma manta leve, os óculos apoiados com suavidade sobre o nariz e uma xícara de chá já quase fria ao lado do livro. Ela não tinha pressa. Na verdade, aquele momento do dia era talvez o único que realmente lhe pertencia. Durante a manhã, sempre havia coisas a fazer. Responder mensagens, regar as plantas, organizar alguma gaveta que insistia em voltar à bagunça. Mas o final da tarde... o final da tarde era diferente. Era como se o mundo inteiro diminuísse o ritmo, convidando quem estivesse disposto a simplesmente sentar e respirar um pouco. Helena virou mais uma página do livro. O som do papel era tão suave que parecia fazer parte da própria quietude da casa. Ela não lia rápido. Nunca leu. Helena gostava de demorar nas frases. Gostava de voltar algumas linhas, apenas para sentir novamente o ritmo de uma ideia bem escrita. Naquele dia o livro falava sobre viagens pequenas, não aquelas que exigem malas e aviões, mas aquelas que acontecem dentro da própria vida. Passeios por ruas esquecidas da cidade. Conversas inesperadas com desconhecidos. Cafés tomados sem olhar o relógio. Helena suspirou, levemente. Não porque estivesse triste, mas porque algumas palavras têm o estranho poder de acordar lembranças que estavam quietas havia muito tempo. Ela apoiou o marcador entre as páginas por um momento e deixou o olhar vagar pela sala. Na estante de madeira, vários outros livros repousavam em fileiras um pouco tortas. Alguns já lidos muitas vezes, outros ainda esperando a vez. E havia também aqueles que Helena sabia que talvez nunca fosse ler, mas gostava de tê-los por perto mesmo assim. Livros têm essa qualidade curiosa. Mesmo fechados parecem cheios de possibilidades. Do lado de fora, um carro passou devagar pela rua. Em seguida ouviu-se o latido distante de um cachorro e o som leve de alguém fechando um portão. A cidade não estava totalmente em silêncio, mas era um tipo de movimento que não invadia a paz da casa. Helena pegou novamente o livro. Leu mais algumas páginas. A história falava sobre um homem que costumava caminhar todas as tardes sem destino certo. Ele dizia que as melhores ideias surgiam quando não se procurava nenhuma. Helena sorriu. Aquilo lhe lembrou de seu pai. Ele também tinha esse hábito. Saía para caminhar depois do jantar, sempre dizendo que precisava organizar os pensamentos. Na infância, Helena acreditava que pensamentos eram como gavetas bagunçadas dentro da cabeça. Imaginava seu pai caminhando pela rua, enquanto colocava cada ideia em seu devido lugar. A lembrança veio tão clara que Helena precisou fechar o livro novamente por um instante. Algumas memórias chegam assim. Não fazem barulho. Apenas se sentam ao nosso lado. Ela levantou-se devagar da poltrona. A manta escorregou um pouco pelos joelhos, mas ela a ajustou com cuidado antes de caminhar até a janela. O céu estava mudando de cor. O azul do fim de tarde já começava a se misturar com tons mais profundos. Aquele momento breve entre o dia e a noite sempre lhe pareceu especial, como se o mundo respirasse fundo antes de apagar as luzes. Helena apoiou as mãos no parapeito da janela. Do outro lado da rua, a casa de Dona Lúcia estava com as luzes da cozinha acesas, provavelmente preparando o jantar. Mais adiante, um rapaz caminhava com um cachorro pequeno que parecia mais interessado em farejar cada pedaço de calçada do que realmente andar. Pequenas cenas, pequenos acontecimentos, nada extraordinário. E ainda assim, Helena sentia uma tranquilidade enorme ao observar tudo aquilo. Ela voltou para a poltrona. O livro a esperava exatamente onde havia sido deixado, como se soubesse que ela voltaria. Helena retomou a leitura. As palavras continuavam tranquilas, quase conversando com ela em voz baixa.
O autor falava sobre como um simples momento de leitura pode abrir espaço para pensamentos que não cabem durante o resto do dia. E Helena percebeu que aquilo estava acontecendo com ela naquele exato instante. Cada página parecia trazer junto uma pequena pergunta silenciosa. Sobre o tempo. Sobre as escolhas. Sobre as coisas simples que passam despercebidas. Ela pensou em quantos finais de tarde já havia atravessado, sem realmente percebê-los. Na época em que trabalhava no escritório, por exemplo. Muitas vezes saía quando o sol já estava quase desaparecendo. E quando chegava em casa, o céu já estava escuro. Durante anos, o final da tarde existiu apenas como um intervalo entre tarefas. Agora ela podia sentar-se ali e ver as cores mudarem devagar. Helena leu mais algumas páginas. O livro mencionava um detalhe curioso. O autor acreditava que cada pessoa guarda dentro de si uma pequena biblioteca invisível. Não feita de livros, mas de lembranças. Algumas organizadas com cuidado. Outras esquecidas em prateleiras distantes. Helena achou a ideia bonita. Talvez fosse verdade. Enquanto pensava nisso, lembrou-se de uma tarde muito antiga. Ela devia ter uns 12 anos. Estava sentada na varanda da casa de seus avós, tentando terminar um livro para a escola. Mas em vez de ler, passava mais tempo observando as formigas que atravessavam o chão de cimento. Seu avô havia aparecido naquele momento, trazendo 2 xícaras de café com leite. Sentou-se ao lado dela e perguntou: "Está gostando do livro?" Helena, um pouco envergonhada, respondeu que ainda não tinha decidido. Ele riu e disse algo que ela nunca esqueceu. Não precisa correr pelas páginas. Livros gostam de companhia, não de pressa. Helena fechou o livro sobre o colo agora. A lembrança trouxe consigo um calor suave. Era curioso como algumas frases, ditas há tantos anos, ainda continuavam fazendo sentido. A luz da sala já estava um pouco mais fraca. O sol quase havia desaparecido. Helena esticou o braço e acendeu o pequeno abajur ao lado da poltrona. A luz amarelada se espalhou suavemente, criando uma pequena ilha de claridade dentro da sala. Era naquele momento que a casa realmente mudava de ritmo. Durante o dia os cômodos pareciam amplos e iluminados. Mas à noite cada luz acesa criava um espaço mais íntimo, mais acolhedor. Helena voltou à leitura. Agora as páginas pareciam ainda mais tranquilas. Talvez porque a noite estivesse chegando. Talvez porque sua mente estivesse mais leve. Ela leu sobre personagens que conversavam em cafés silenciosos. Sobre pessoas que redescobriam antigos hobbies. Sobre cartas que demoravam dias para chegar. Histórias pequenas, mas cheias de humanidade. De vez em quando, Helena parava de ler e simplesmente ficava olhando para o nada por alguns segundos. Não por distração, mas porque algumas ideias precisam de silêncio depois de serem lidas. Do lado de fora as primeiras luzes da rua começaram a se acender. Um carro passou devagar. Depois outro. Alguém caminhou pela calçada conversando ao telefone. O mundo seguia em movimento. Mas dentro da casa o tempo parecia caminhar com passos muito mais lentos. Helena virou mais uma página. E percebeu que estava chegando perto do fim do capítulo. O autor falava sobre um hábito que ele tinha antes de dormir. Todas as noites lia algumas páginas. Apenas o suficiente para deixar a mente viajar um pouco antes da noite chegar completamente. Helena sorriu. Talvez fosse exatamente aquilo que ela estava fazendo agora. Algumas páginas antes da noite. Ela fechou o livro por um momento e apoiou a mão sobre a capa. Sentiu o peso confortável do objeto. Livros têm algo de muito humano. Guardam pensamentos, sentimentos, histórias e ainda assim, permanecem silenciosos até que alguém decida abri-los. Helena olhou novamente para a janela. Agora o céu já estava quase escuro. As estrelas começavam a aparecer timidamente. Ela pensou que talvez ainda lesse mais um pouco. Ou talvez apenas deixasse o livro ali e ficasse observando a noite chegar. Não precisava decidir naquele instante. Algumas escolhas pequenas não exigem resposta imediata. Ela abriu o livro novamente. Leu mais algumas páginas. E enquanto fazia isso, percebeu algo simples e bonito. Nem sempre precisamos de grandes acontecimentos para que um dia tenha sido bom. Às vezes tudo o que um dia precisa são algumas páginas tranquilas antes da noite. Helena permaneceu por alguns instantes olhando para a página aberta, como se as palavras ainda estivessem se acomodando dentro dela. A sala estava agora mergulhada naquele tipo de silêncio que só aparece quando a noite finalmente toma seu lugar.
O abajur ao lado da poltrona lançava um círculo de luz morna sobre o livro, sobre a manta e sobre a pequena mesa onde a xícara de chá já estava completamente fria. Ela levou a xícara aos lábios mesmo assim. O chá não tinha mais o calor de antes, mas ainda guardava um sabor suave quase reconfortante. Helena apoiou a xícara novamente e voltou a ler. O novo capítulo começava com uma frase simples. Há noites em que a leitura não serve apenas para contar histórias. Ela serve para organizar o silêncio. Helena ficou alguns segundos olhando para aquela frase. Organizar o silêncio. Ela gostou da ideia. Durante muitos anos, o silêncio a incomodava um pouco. Quando era mais jovem parecia que sempre havia algo que precisava ser dito, resolvido, respondido. Agora, com o passar do tempo, havia descoberto outra coisa. O silêncio também conversa, só que de uma maneira mais calma. Ela virou a página. O autor descrevia uma pequena livraria que permanecia aberta até tarde, iluminada por uma única vitrine. Dentro dela um senhor idoso costumava ficar sentado lendo enquanto esperava clientes que quase nunca chegavam. Helena imaginou a cena. Conseguiu quase sentir o cheiro de papel antigo e madeira. Livrarias têm um cheiro próprio. Não é apenas papel. É tempo. Tempo guardado em páginas. Helena olhou rapidamente para sua própria estante. Não era uma livraria, claro, mas havia ali livros suficientes para preencher muitas noites tranquilas. Alguns eram velhos companheiros, outros recém-chegados, e havia também aqueles que ela guardava apenas porque lembravam momentos da vida. Um livro que comprou durante uma viagem, outro que ganhou de presente de uma amiga que já não via há anos, e havia um em particular, que sempre a fazia sorrir. Um pequeno romance de capa azul, um pouco gasto nas bordas. Helena levantou-se novamente da poltrona. Foi até a estante e passou o dedo devagar pelas lombadas, como quem percorre um mapa conhecido. Quando encontrou o livro azul, puxou-o com cuidado. Ele estava ali havia décadas. Abriu. Dentro da capa havia uma dedicatória escrita à mão. Para Helena. Para que nunca faltem histórias nas suas tardes. Ela riu baixinho. Era a letra de Clara, sua antiga colega de faculdade. Clara sempre dizia que livros eram como pequenos portais para vidas que não tivemos tempo de viver. Helena sentou-se novamente na poltrona, agora com 2 livros no colo. O que estava lendo? E aquele antigo? Ela folheou algumas páginas do livro azul. As folhas tinham aquele tom amarelado que só o tempo consegue dar. Enquanto lia algumas linhas soltas, lembranças começaram a surgir devagar. A biblioteca da universidade. As mesas de madeira sempre cheias. Clara sentada em frente a ela, rodeada por pilhas de livros, mas quase sempre mais interessada em conversar do que estudar. Helena lembrou-se de uma tarde em particular. Elas deveriam estar preparando um trabalho importante, mas em vez disso, passaram quase 1 hora discutindo qual seria o melhor lugar do mundo para ler um livro. Clara defendia uma praia silenciosa. Helena dizia que preferia uma janela em um dia de chuva. No fim, nenhuma das duas estudou muito naquele dia. Helena fechou o livro azul com delicadeza. Guardou-o novamente na estante. Algumas lembranças não precisam ser revisitadas por muito tempo. Basta saber que ainda estão ali. Ela voltou para a poltrona e retomou a leitura do livro atual. Agora o capítulo falava sobre noites tranquilas em casas silenciosas. Sobre pessoas que encontram conforto em pequenos rituais antes de dormir. Uma xícara de chá. Uma música baixa. Algumas páginas de leitura. Helena percebeu que, sem perceber, havia criado exatamente esse ritual para si mesma. E talvez fosse por isso que aquele momento do dia lhe parecia tão importante. Era uma espécie de pausa entre tudo o que o dia havia sido e tudo o que a noite ainda poderia trazer. Ela virou outra página. O autor contava que costumava deixar o livro aberto por alguns minutos antes de fechá-lo definitivamente. Como se a história pudesse respirar um pouco antes de descansar. Helena gostou da imagem. Respirar antes da noite. Ela levantou os olhos do livro e observou a sala. Agora apenas o abajur iluminava o ambiente. As sombras dos móveis se alongavam suavemente pelas paredes. Do lado de fora, a rua estava mais quieta. Algum carro passava de vez em quando. Mas no geral, a noite havia tomado conta do bairro. Helena voltou ao livro mais uma vez. Leu devagar, sem pressa. Cada frase parecia deslizar tranquilamente pela mente. Em determinado momento, percebeu algo curioso.
Ela já não estava lendo apenas para saber o que aconteceria na história. Estava lendo pelo simples prazer de permanecer ali, sentada, tranquila, acompanhando as palavras como quem acompanha o movimento lento das nuvens. Algumas páginas depois, o capítulo chegou ao fim. Helena fechou o livro com cuidado, não porque estivesse cansada, mas porque sentiu que aquele era o momento certo. Ela apoiou o livro na mesa. Depois recostou-se na poltrona e ficou olhando para o teto por alguns segundos. A mente estava leve, quase silenciosa. E naquele silêncio, surgiram pequenos pensamentos soltos. Sobre o dia que havia passado. Sobre o que talvez fizesse amanhã. Sobre pessoas que não via há algum tempo. Nada pesado. Nada urgente. Apenas pensamentos caminhando devagar. Helena puxou a manta um pouco mais sobre os ombros. O ar da noite estava começando a esfriar. Ela pensou em ir para o quarto em alguns minutos. Talvez preparar outro chá. Talvez ler mais algumas páginas na cama. Ou talvez apenas apagar as luzes e deixar que o sono chegasse naturalmente. Antes disso, porém, pegou o livro mais uma vez. Não para continuar a história, mas apenas para reler a primeira frase daquele capítulo. Há noites em que a leitura não serve apenas para contar histórias. Ela serve para organizar o silêncio. Helena sorriu, novamente. Fechou o livro. Apagou o abajur. E enquanto a casa mergulhava na quietude completa da noite, percebeu algo simples. Às vezes tudo o que um dia precisa para terminar bem são apenas algumas páginas lidas com calma. Algumas lembranças que aparecem sem pressa. E a sensação tranquila de que dentro de casa e dentro da própria vida há sempre espaço para mais uma história. Mesmo que ela comece apenas na noite seguinte. A casa permaneceu em silêncio por alguns minutos depois que Helena apagou o abajur. A escuridão não era completa, a luz suave dos postes da rua atravessava as cortinas, se desenhava sombras tranquilas no chão da sala. Era um tipo de penumbra confortável que não exigia pressa para acender outra lâmpada. Helena ainda estava sentada na poltrona. O livro permanecia fechado sobre a mesa ao lado, como se também tivesse decidido descansar um pouco. Ela apoiou a cabeça levemente no encosto e ficou ali apenas ouvindo. Às vezes à noite, a casa parecia ganhar pequenos sons próprios. O leve estalo da madeira, se acomodando. O sussurro distante de um carro passando na rua. O som muito suave das folhas de alguma árvore balançando do lado de fora. Nada disso quebrava o silêncio. Pelo contrário, parecia fazer parte dele. Helena respirou fundo. O ar da noite tinha um frescor diferente do ar da tarde. Mais calmo, mais lento. Depois de alguns minutos, ela abriu os olhos novamente. O livro ainda estava ali. E curiosamente, Helena sentiu vontade de abri-lo outra vez. Não para continuar a leitura exatamente de onde havia parado, mas para voltar a algumas páginas. Às vezes reler é quase tão agradável quanto descobrir algo novo. Ela acendeu o abajur novamente. A luz dourada retornou à sala como um velho amigo que entra sem fazer barulho. Helena pegou o livro. Folheou algumas páginas até encontrar um trecho que havia marcado discretamente com o dedo mais cedo. Era um pequeno parágrafo que dizia: algumas leituras não pedem atenção total. Pedem companhia. Helena gostou disso. Companhia. Era exatamente essa sensação que o livro trazia naquele momento. Não parecia exigir nada dela. Não parecia querer levá-la a grandes aventuras ou reviravoltas dramáticas. Era apenas uma presença tranquila. Como uma conversa baixa entre duas pessoas que já se conhecem há muito tempo. Ela começou a reler aquele trecho. Devagar. Cada frase parecia ganhar um ritmo próprio naquela hora da noite. Enquanto lia, Helena percebeu algo curioso. Quando se lê à noite, as palavras parecem ter mais espaço para respirar. Durante o dia, a mente corre entre pensamentos, tarefas, pequenas preocupações. À noite as frases encontram silêncio suficiente para pousar. Helena virou mais uma página. O capítulo falava agora sobre o hábito de deixar pequenos intervalos entre uma leitura e outra. O autor dizia que histórias também precisam de descanso dentro da mente. Helena concordava com aquilo. Talvez por isso gostasse tanto de ler dessa forma lenta, sem pressa. Ela leu mais alguns parágrafos e então apoiou o livro no colo. Seu olhar vagou pela sala outra vez. A estante continuava silenciosa, guardando histórias que ainda não tinham sido abertas. A manta sobre seus joelhos estava morna. A xícara vazia de chá continuava sobre a mesa. E naquele momento simples,
Helena sentiu uma tranquilidade muito familiar. Era curioso como a vida parecia exigir grandes acontecimentos para que alguém dissesse que um dia foi especial. Mas Helena já não pensava assim. Alguns dos seus dias preferidos eram feitos exatamente disso. Silêncio. Algumas páginas de leitura. E tempo suficiente para que pensamentos vagassem sem destino. Ela voltou ao livro mais uma vez. Leu mais um pequeno trecho. Depois outro. Sem perceber, estava apenas folheando as páginas, parando em frases que chamavam sua atenção. Era quase como caminhar por um jardim, escolhendo onde parar por alguns instantes. Em determinado momento, encontrou uma frase que a fez sorrir. A noite é o melhor lugar para guardar ideias pequenas. Helena repetiu mentalmente aquelas palavras. Ideias pequenas. Ela pensou em quantas ideias simples haviam surgido em noites como aquela. A vontade de escrever uma carta para alguém. A lembrança de uma receita antiga. O plano de visitar um lugar que não via há muito tempo. Nenhuma dessas ideias parecia urgente. Mas todas tinham um certo valor, silencioso. Helena fechou o livro mais uma vez. Agora sim. Sentiu que a leitura estava chegando ao seu final naquela noite. Ela deixou o marcador entre as páginas e apoiou o livro na mesa. Depois levantou-se devagar da poltrona. A manta foi dobrada com cuidado e colocada sobre o encosto. Helena caminhou até a janela. A rua estava quase vazia. Os postes iluminavam trechos da calçada, e uma brisa leve fazia as folhas das árvores se moverem suavemente. Ela ficou ali por alguns instantes, observando, respirando, pensando em como a noite sempre parecia ter um ritmo diferente. Durante o dia tudo pede movimento. À noite o mundo parece permitir pausas. Helena voltou até a mesa. Pegou o livro novamente. Passou a mão sobre a capa, quase como quem agradece. Era curioso. Um objeto tão simples. Algumas folhas de papel presas por uma capa. Podia criar um momento inteiro dentro de um dia. Ela apagou o abajur outra vez. Dessa vez, não havia vontade de acendê-lo novamente. A leitura daquela noite já havia cumprido seu papel. Helena caminhou lentamente em direção ao corredor que levava ao quarto. Mas antes de desaparecer na penumbra da casa, olhou mais uma vez para a sala. A poltrona. A pequena mesa. O livro descansando. Tudo permanecia tranquilo. Como se aquele espaço tivesse sido cuidadosamente preparado apenas para aquele momento de leitura. Helena sorriu, levemente. E então pensou algo simples. Talvez não fossem apenas as histórias que moravam dentro dos livros. Talvez alguns momentos da vida também se tornassem histórias. Daquelas que ninguém escreve, mas que ficam guardadas na memória com a mesma delicadeza de uma página bem lida. Ela apagou a última luz do corredor. E enquanto a casa mergulhava no silêncio completo da noite, ficou a sensação tranquila de que aquele dia não precisava de mais nada. Algumas páginas, alguns pensamentos, e um pouco de quietude antes do sono. Às vezes era exatamente isso que tornava uma noite especial. O corredor estava mergulhado em uma penumbra suave quando Helena caminhou em direção ao quarto. A casa, agora completamente silenciosa, parecia respirar junto com a noite. Cada passo dela era calmo, quase cuidadoso, como se não quisesse perturbar a tranquilidade que havia se instalado. Ao entrar no quarto, ela não acendeu imediatamente a luz. Deixou que os olhos se acostumassem com a claridade tênue que vinha da janela. A lua, ainda um pouco tímida entre algumas nuvens, iluminava parte da estante pequena que ficava ao lado da cama. Ali também havia livros, menos do que na sala, mas escolhidos com atenção. Eram os livros das leituras noturnas, aqueles que Helena gostava de manter por perto quando o dia finalmente terminava. Ela sentou-se na beira da cama por um instante. O silêncio continuava inteiro, sem pressa. De algum lugar distante, ouviu-se o motor de um ônibus passando lentamente. Depois, novamente, a quietude. Helena respirou fundo. Havia algo nas noites calmas que sempre lhe trazia uma sensação difícil de explicar, como se o mundo inteiro estivesse um pouco mais organizado do que parecia durante o dia. Ela levantou-se novamente e foi até a pequena estante. Passou os dedos pelas lombadas dos livros, quase como havia feito na sala alguns minutos antes. Alguns eram romances curtos, outros coletâneas de crônicas, e havia também um volume antigo de poesias que ela costumava abrir ao acaso. Mas naquela noite, Helena não queria começar uma nova leitura. Ainda estava acompanhada pelas páginas que havia lido na sala.
Algumas histórias continuam conosco mesmo depois que o livro é fechado. Ela pegou um pequeno marcador de páginas esquecido sobre a estante, um pedaço de papel dobrado, provavelmente deixado ali semanas atrás, e voltou para a sala por alguns segundos. O livro ainda estava sobre a mesa ao lado da poltrona. Helena abriu com cuidado exatamente onde havia parado. Inseriu o marcador entre as páginas. Depois ficou olhando para o livro por um breve momento. Havia algo de reconfortante em saber que a história continuaria ali, esperando pelo dia seguinte. Livros têm essa paciência silenciosa. Eles nunca exigem pressa. Helena fechou o livro novamente e apagou a luz da sala pela última vez naquela noite. Agora a casa estava completamente quieta. Quando voltou ao quarto, acendeu apenas o abajur pequeno ao lado da cama. A luz era ainda mais suave do que a da sala quase dourada. Ela puxou o cobertor com calma e se acomodou. Por alguns minutos, ficou apenas observando o teto. A mente, curiosamente, ainda caminhava entre algumas frases que havia lido mais cedo. Algumas leituras pedem companhia. A noite é o melhor lugar para guardar ideias pequenas. Helena percebeu que aquelas frases estavam agora misturadas com pensamentos próprios. Lembrou-se de quantas noites, ao longo da vida, terminaram de maneira parecida com aquela. Algumas depois de dias cansativos. Outras depois de tardes tranquilas como a de hoje. E quase sempre havia um livro por perto. Nem sempre o mesmo. Nem sempre terminado. Mas sempre presente de alguma forma. Ela virou um pouco o rosto em direção à janela. O céu estava limpo agora. Algumas estrelas apareciam entre as sombras dos telhados. Helena imaginou quantas pessoas, naquele mesmo momento, talvez também estivessem terminando suas leituras do dia. Alguém em outra casa fechando um romance. Outra pessoa dobrando a página de um livro antigo. Alguém adormecendo com um livro ainda aberto, sobre o peito. A ideia a fez sorrir. Havia algo de silenciosamente coletivo nesse hábito de ler à noite. Milhares de pequenas histórias sendo abertas e fechadas ao mesmo tempo, em diferentes casas, em diferentes cidades. Helena ajustou o travesseiro. O cansaço começava a aparecer de maneira tranquila, como um visitante educado que bate a porta sem pressa. Antes de apagar o abajur, ela olhou mais uma vez para a pequena estante ao lado da cama. Os livros permaneciam ali quietos, como se aguardassem novas noites. Talvez amanhã ela voltasse àquela história da sala. Talvez escolhesse outro livro. Talvez apenas folheasse algumas páginas ao acaso. Não era necessário decidir agora. A noite não pede planos. Helena estendeu o braço e apagou a luz. O quarto mergulhou na escuridão suave que a lua deixava escapar pela janela. Durante alguns minutos, ela ainda permaneceu acordada ouvindo a casa respirar em silêncio. E então percebeu algo simples, quase como a última frase de um capítulo bem escrito. Alguns dias não precisam terminar com grandes acontecimentos. Às vezes, tudo o que um dia precisa é de algumas páginas lidas com calma. Um pouco de silêncio para acomodar os pensamentos. E a promessa tranquila de que amanhã sempre haverá outra história esperando para ser aberta. E assim, pouco a pouco, enquanto a noite avançava lá fora, Helena adormeceu. Como quem fecha um livro com cuidado sabendo que a história continua na próxima página. A noite avançava com passos silenciosos pela casa. Helena já estava quase adormecida quando um pensamento inesperado surgiu, não como algo que despertasse preocupação, mas como aquelas ideias tranquilas que aparecem justamente quando o dia está terminando. Ela abriu os olhos devagar. O quarto continuava mergulhado na mesma penumbra calma. A lua agora estava mais alta no céu, e sua luz atravessava a janela, iluminando levemente a pequena estante de livros. Helena virou o rosto no travesseiro. E então percebeu algo curioso. Aquela sensação tranquila que a acompanhará durante toda a leitura não tinha vindo apenas do livro. Tinha vindo do tempo. Do tempo que ela finalmente permitirá a si mesma. Durante muitos anos, Helena havia vivido com a impressão de que dias bons precisavam ser cheios de acontecimentos, encontros, notícias, mudanças, planos. Mas aquela noite tinha sido diferente. E ainda assim, profundamente completa. Ela pensou na poltrona da sala, no chá esquecido sobre a mesa, nas páginas lidas sem pressa, nas lembranças que apareceram devagar, como visitantes educados. E então percebeu algo simples, quase como uma pequena revelação silenciosa. Alguns dos momentos mais importantes da vida não fazem barulho. Eles acontecem assim entre uma página e outra,
Entre o final da tarde e o começo da noite. Entre um pensamento e outro. Helena respirou fundo. Sentiu o corpo relaxar ainda mais contra o colchão. A mente estava tranquila de uma maneira rara. Como se cada pensamento tivesse encontrado seu lugar. Foi então que ela sorriu sozinha no escuro. Porque compreendeu algo que talvez tivesse demorado muitos anos para perceber. A vida não era feita apenas das grandes histórias. Era feita também dessas pequenas pausas. Dessas páginas silenciosas que ninguém escreve, mas que existem mesmo assim. Ela imaginou o livro, ainda repousando sobre a mesa da sala. Esperando, pacientemente, como todos os livros fazem. Talvez amanhã ela voltasse àquela história. Talvez lesse apenas mais algumas páginas. Ou talvez fechasse o livro e começasse outro. Mas naquele momento, percebeu que não era exatamente a história que importava. Era o espaço que a leitura criava. Um espaço onde a vida podia desacelerar. Onde pensamentos podiam caminhar com calma. Onde o dia podia terminar sem pressa. Helena fechou os olhos novamente. Do lado de fora, a noite continuava silenciosa, guardando as casas, as ruas e todas as pequenas histórias que aconteciam dentro delas. E naquela casa tranquila, no quarto iluminado apenas pela lua, Helena finalmente adormeceu por completo, com a sensação simples de que o dia havia terminado exatamente como deveria. Sem pressa, sem ruído, apenas com algumas páginas antes da noite. E com a certeza silenciosa de que em algum lugar da casa, um livro permanecia fechado guardando pacientemente a próxima história, que ela leria em outro entardecer.